Pessoal, eu estou aqui para falar com você sobre financiamento imobiliário, um passo a passo para 2008. Eu vou começar dizendo para você que algumas coisas são regras, via de regra para todo mundo. Fazer um financiamento imobiliário não é lá bicho de sete cabeças, mas é um pouquinho burocrático. E ele tem alguns critérios e nós vamos ter que seguir esses critérios. São critérios impostos por aquele que tem o poder, por aquele que tem os recursos. E isso era para a proteção de todos, porque afinal de contas, alguém é dono daquele dinheiro, então ele precisa ter garantias que aquele dinheiro vai voltar para ele. Tem que ter garantias que você vai fazer um financiamento e que você tem capacidade de pagamento, que você tem um nome limpo e que não vai trazer problema para ele. Então eles vão fazer um filtro da melhor maneira possível para ter certeza que eles estão liberando dinheiro bom na mão de gente boa. Então você começa a fazer um financiamento imobiliário pelo planejamento. Como funciona isso? A primeiríssima coisa que você deve fazer, primeira coisa, é procurar um corretor de imóveis da sua confiança, uma imobiliária ou mesmo o correspondente Caixa Aqui e ver com esse profissional quais são as suas possibilidades. Eu digo isso porque mais de 90% dos brasileiros fazem o financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. E o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que foi criado lá em 2009 pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT de São Paulo, que tem como objetivo de ajudar você a ter a casa própria. E esse programa no dia de hoje é dividido em três faixas, faixa 1, 2 e 3. E cada uma dessas faixas determinam que, de acordo com a sua renda, numa determinada região do país, você pode fazer um financiamento de uma casa até um valor tal, até um teto máximo dessa casa. E a segunda regra é que ele vai financiar para você até 80% desse valor. Então, deixa eu ver se você entendeu. Primeira coisa é fazer uma simulação. A simulação, de acordo com a sua renda e a cidade que você mora, vai dizer até que valor você pode escolher um imóvel. E quando você escolher esse imóvel, a Caixa Econômica vai liberar para você até 80% desse imóvel para você comprar. Entendido isso? Tá. A outra coisa que você precisa entender, quando compra um imóvel usado ou novo de particulares ou de construtora, você precisa fazer a transferência desse imóvel para quem vai te financiar. Porque quem vai te financiar vai te entregar um dinheiro. Ele vai te entregar um imóvel. Então ele precisa comprar esse imóvel para ele, passa para o nome dele esse imóvel e financia para você. E ele dá o valor daquele imóvel para o proprietário do imóvel. Então o proprietário deixou de ser imóvel, de ser o dono daquele imóvel. Quem vai ser o dono do imóvel agora? A instituição financeira. No caso do Minha Casa Minha Vida, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são os únicos bancos públicos no Brasil. E só eles podem financiar o Minha Casa Minha Vida. Então agora você sabe que precisa fazer uma simulação. Precisa descobrir em que faixa você vai se encaixar. Porque é a partir dali que você vai procurar um imóvel e agora você sabe que até 80% daquele valor a Caixa vai financiar, então você sabe que vai ter que ter 40% daqueles recursos. E que você também vai pagar a documentação de transferência do proprietário para a Caixa. Isso é em espécie. A outra coisa que a Caixa cobra, R$ 750 atualmente, para fazer uma avaliação. E não é quem está te vendendo que vai fazer esse pagamento, é você. Você que é interessado em comprar aquele imóvel, você que escolheu a Caixa ou o Banco do Brasil para financiar ele para você, então é você que vai pagar o engenheiro da Caixa para fazer a avaliação daquele imóvel para ver se ele enquadra dentro da faixa que você pretende financiar. Beleza? Muito bem. Visto essas coisas, agora você já conhece aí mais ou menos, aí você tem outros caminhos a serem tomados, né? Você tem que ter capacidade de pagamento. Qual é a capacidade de pagamento? Você está trabalhando, provar que você tem renda. Se você é uma renda informal, você tem que ter declaração de imposto de renda atual e essa declaração tem que ser à altura do valor que você está comprando aquele imóvel, porque dentro da faixa eles vão entender que você precisa ganhar um X. Você ganhando um X,
a mensalidade daquele imóvel não pode ultrapassar 30% do seu salário, da sua renda. Se ela não pode passar 30% do seu salário, então eles vão liberar até 80%. Mas para eles liberarem 80% fechado, você precisa estar dentro de uma faixa etária que vai conseguir o financiamento até 30 anos, 35 anos. Se você de repente tem 40 anos, você já não vai conseguir um financiamento mais por 35 anos, talvez você vai conseguir um financiamento por 25 anos. E aí eles vão condicionar uma entrada maior, aí não vão financiar mais 80%, vão financiar 60%, 50%, 40%, tudo vai depender da sua idade. Então, quanto maior a sua idade, quanto mais velho você for, menor vai ser o valor que eles vão financiar para você e maior, consequentemente, vai ser a entrada que você vai ter que ter para dar lá na Caixa. Por que que isso acontece? Porque eles não podem condicionar a uma parcela maior, tá? Então, se é só 30%, eles não podem dizer e obrigar você a pagar 50% do seu salário, porque sabe que é impossível uma família viver com menos de 70% do salário dela. Você tem aluguel, você tem água, você tem luz, você tem seus filhos, você tem a sua família, você tem o seu custo de vida, então você não pode fazer isso. Então, deixou bem claro aqui que você tem que ter esse ponto de equilíbrio. Então, a simulação é a ferramenta gratuita, é a ferramenta completa que vai te dar um norte, que a partir desses resultados, você vai saber exatamente quais são os seus próximos passos e a partir daí, você vai fazer o quê? Um planejamento, né? É um planejamento e aí vai definir um plano de metas, porque você vai precisar se adequar. Às vezes você não está preparado ou preparada nesse momento para fazer esse tipo de financiamento. Então, se você não está preparado nesse momento, então vamos pensar no futuro. Eu vou mostrar agora, eu vou usar eu estou gravando no celular e vou usar o mesmo celular para te mostrar na tela uma simulação, né? E essa simulação nós vamos fazer aqui para a cidade de Varginha, um imóvel de 220 mil, porque o teto máximo de financiamento é aqui. Vamos usar aqui as duas tabelas de preço e vamos mostrar para você em 3 idades diferentes qual seria o valor da entrada, o valor montante que a Caixa financiaria e quanto você pagaria de parcela. Você vai comigo lá? Então só um instantinho. Eu estou aqui no simulador da Caixa, que é um site da Caixa Econômica Federal, é www.8.caixa.gov.br. Depois eu vou deixar no link aqui para você. E aqui eu usei aqui algumas coisas: pessoa física, imóvel residencial, tipo de imóvel novo, valor máximo para Varginha no faixa 2 é 220. E aqui, se você possui um imóvel nessa cidade, você tem que colocar aqui. Se você tem algum outro crédito, você coloca aqui. Aí vem para a próxima etapa. Eu utilizei aqui um CPF que você tem que colocar, um telefone e pus uma renda bruta familiar no valor de 3.400 e vou colocar aqui que a pessoa nasceu, por exemplo, em 2000. Uma pessoa que nasceu 2000, deixa eu ver, 17 de 1 de 2002. Vamos colocar isso aqui, certo? Então a pessoa ganha 3.400, aí vamos para cá. Aqui nós vamos clicar aqui para saber qual é o tipo. Programa Minha Casa Minha Vida, recursos do FGTS, Programa Minha Casa Minha Vida, são modalidades diferentes, mas normalmente nós clicamos aqui. Aqui vem dizendo para mim que o Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS, um imóvel de valor 220 mil, pode ser financiado para aquele CPF ali, para aquela faixa etária, melhor dizendo, em até 420 meses. Isso dá 35 anos, tá? O valor financiado é 80%, o valor da entrada seria 82 mil e o subsídio dessa pessoa, que é um valor que o governo vai arrumar para ela, R$ 753,
e o valor total do financiamento do montante em R$ 136 mil. Só que isso aqui está na tabela saque. A tabela saque ela começa aqui, ó, juros de 5,5 ao mês, tá? A primeira prestação seria de 1.005 e as últimas prestações de 352, ou seja, ela começa alta e depois ela cai. Já na tabela, vou fazer um outro cenário, tabela Prime. Vamos pensar aqui. Aqui veio tabela, vamos alterar essa tabela aqui, tabela Price. Essa é a tabela Price. Então, se antes nós estávamos em 82 mil de entrada, nós não temos esse dinheiro, vamos baixar aqui. Então, vamos calcular qual seria a nossa entrada aqui, na tabela Price. Os valores, o financiado é o mesmo, a idade, lembra, é a mesma, e o valor da sua entrada seria de R$ 43.247, continua o mesmo subsídio. Agora o governo está financiando 176 mil. Só que agora a sua prestação, a primeira vai ficar em 1.020, a lá estava 1.005 e as últimas 970. Então a variação é muito pequena aqui, certo? Agora vamos mudar aqui um outro, já entendeu esse aspecto aqui. Agora vamos mudar, vamos alterar aqui outra coisa. Vamos alterar, voltar para uma etapa anterior e vamos alterar a idade da pessoa. Residencial, novo, valor é o mesmo, não possui, aqui vem, o valor do salário é o mesmo, vamos colocar aqui que a pessoa nasceu em 1970. Aqui está 79, vamos pôr 1970, certo? Vamos ver agora as mesmas configurações lá. 220.416, 420 meses máximo e 316 pode ser o escolhido, tá? O valor da entrada vai ser maior, 104 mil. O subsídio continua o mesmo e o valor do financiamento seria 115 mil. Vamos mudar aqui, só que nós temos aqui um valor de prestação de 1.005 e o valor menor de 360. Agora nós vamos alterar essa entrada aqui. Então vamos mudar, alterar a tabela Price. Vamos mudar aqui para a tabela Price, vamos ver o que pode ser feito aqui. No caso da tabela Price, a entrada continua a mesma, né? E baixou só a prestação aqui. Agora eu quero dizer para você por que isso aqui não abaixou essa entrada. Olha, eu vou tentar alterar aqui de novo só o valor da entrada. Vamos colocar aqui R$100, R$10, né? Aqui, como nós baixamos lá o valor da entrada, ficou 73 mil. Eu posso baixar um pouquinho mais aqui? Acredito que sim. Então vamos fazer aqui mais uma simulação. Em vez de ser 316 meses, vamos pôr os mesmos 420 meses para ver se eles vão aceitar. Ele não aceita. Então, é o máximo. Aqui, vamos alterar isso aqui. Vamos pôr 100. 10, vamos pôr aqui para 420 meses. Só para a gente ter que calcular. Não há alteração por causa da idade. Então, o valor financiado seria 145 mil e o valor da entrada 73 mil. Agora vamos fazer uma outra simulação com uma idade mais nova do que as duas últimas que nós fizemos. O valor da prestação mesmo, o valor da mensalidade aqui. Tá, vamos aqui, o valor do salário seria o mesmo. Só que aqui nós vamos colocar 2000, nós estamos em 2009. 2009. Opções, cliente com idade de 16 anos não faz, tá vendo?
Então, vamos voltar aqui. Nós vamos aumentar, só para você ter uma ideia, que aqui dá para brincar. Vamos colocar esse salário aqui de 4.400, que ainda compreende o teto do Minha Casa Minha Vida. Vamos deixar aquele lá que baixou, por exemplo, que a entrada ficaria 73 mil. Aqui, vamos por tabela price. Vamos ver qual vai ser a alteração aqui. Olha só, ele ganha mais, não aumentou os meses, ele paga mais juros, tá? E tem um valor financiado muito baixo, menor do que no valor de 3.400. Isso é dado exatamente por quê? Porque o plano social do governo, ele prisma quem ganha menos e não quem ganha mais. Vamos fazer aqui agora uma simulação para alguém que ganha mais, para a gente ver o subsídio, porque o subsídio aqui está muito pequeno, tá? Vamos fazer aqui uma nova simulação. Não quero imprimir. Voltar. Fazer uma nova simulação aqui. Tá, nós vamos manter esses padrões da cidade de Varginha e vamos agora aqui numa simulação, uma renda de 2.300, 2.340, tá? Então a pessoa ganha isso aqui e vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Mesma coisa, financiamento 316 até 80%. Ela aumentou o subsídio, aumentou a entrada e diminuiu o valor do financiamento. Vamos alterar isso aqui, vamos colocar na tabela price. Manteve-se a entrada, manteve-se o valor, só diminuiu o valor das prestações. Então, quer dizer, ainda é menor do que pagar o aluguel. Você conseguiria, nós estamos falando aqui, só que você teria que ter 124 mil. Isso é muito bom para aquele que vendeu um terreno, vendeu uma outra casa, tem uma renda na mão, tem um capital na mão, está aposentado ou é um comerciante, ele consegue fazer isso. Agora vamos alterar isso daqui e vamos colocar de uma outra forma, quer ver? Não quero aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos refazer a simulação. Aqui nós vamos alterar. Ai, caramba, tá mandando fazer aqui. É bom você ver e brincar aqui um pouco. Nós estamos na mesma idade, essa coisa toda, não mudamos muito. Agora vamos pôr isso aqui um outro valor. Vamos pôr 2.824. Esses 2.824 é o teto do Minha Casa Minha Vida no faixa 1, tá? Vamos por 2025. 2.825. Aí aqui nós vamos colocar que a pessoa nasceu no ano de 2000. 2000. meses, prazo escolhido 420 meses de faturamento, 2.700 e subsídio tem um valorzinho até meio simbólico, e a entrada ainda é muito alta. Aqui nós podemos, por exemplo, alterar para a tabela price, é o que podemos fazer. Aqui a tabela price só baixa os valores da prestação, ficou em 653, entretanto, nessa faixa continua esse valor de 97 mil de entrada. Fica difícil, não fica? Então vamos voltar uma tabela lá atrás, quer ver?
Agora vamos colocar aqui, quer ver? Vamos colocar que a pessoa ganha 5 mil, 7 mil. Tá lá naquela faixa, Minha Casa. A entrada aqui ficou 44 mil, não tem subsídio, né? Nós não estamos vendo aqui nenhum subsídio. E vamos alterar aqui para a tabela price para ver o que pode ser feito aqui. No momento, não é isso aqui, peraí, vamos baixar isso aqui, R$10. Tabela price. Bom, você nota que não alterou o valor da entrada, continua o valor de 44 mil. As prestações começam em 1.261 e terminam em 1.231. Então, o que eu quero dizer para você é que quando dentro de uma faixa, embora essa pessoa que pudesse entrar numa prestação de uma casa de até 350 mil, para Varginha, ela mantendo os seus 220 mil com 7 mil de salário, ela vai precisar, se ela nasceu no ano de 2000, ela vai precisar de ter 44 mil em mãos. A prestação dela vai ser de R$ 1.231. Bom, pessoal, eu espero que você entendeu. Nós passamos aqui 21 minutos mostrando para você como usa aqui o simulador. Nós brincamos com algumas variáveis, mas na verdade no seu caso vai ser único. Você teria poucas variáveis, né? Você só poderia mudar, por exemplo, de tabela price, de tabela saque para tabela price, que ia mexer na entrada. Então, o que você vai precisar se posicionar aqui? A sua idade e a sua renda e a cidade onde você está. Esses 3 elementos é que vão dar a você exatamente aquilo que você vai precisar para fazer um financiamento, o quanto você vai pagar de mensalidade, o quanto que você vai precisar de dar de entrada, quanto que você vai ter de financiamento total. Eu espero que você gostou. Desculpa aí a nossa inabilidade com essa modalidade que a gente faz tudo aqui no computador, e hoje eu usei o celular e aí eu apanhei um pouco, mas eu acredito que você entendeu. Qualquer novidade, fala comigo aí no 35-998388556 e eu vou mostrar para você qual é o melhor caminho, qual é o tipo de imóvel que você deve lutar para fazer o seu financiamento. Abraço, até o próximo vídeo.